A aula de hoje é sobre protozoários. Os protozoários, assim como também eram as bactérias, são seres vivos unicelulares, formados por uma só célula. São microscópicos, significa que eles não podem ser visualizados olho nu, eles são muito pequenos, né? Um pouco maiores do que as bactérias, mas também muito pequenos. São eucariontes, o que significa que o núcleo desses seres vivos está presente e envolvendo material genético. Então, aqui tem nos desenhos aparecendo o núcleo. Além disso, eles são heterotróficos, o que significa dizer que eles não são capazes de fabricar o seu próprio alimento, né? Eles precisam obter o seu alimento de alguma forma. Em relação ao habitat e modo de vida, eu posso dividir os protozoários como protozoários de vida livre ou protozoários parasitas. De vida livre são aqueles protozoários que conseguem, então, viver em ambientes aquáticos e úmidos. Mesmo em uma gota d'água, eu posso encontrar protozoários que, como eles são muito pequenos, eles sobrevivem numa quantidade mínima de água. E eu tenho protozoários que são parasitas, que vivem daí em associação com outros seres vivos, alguns causando doenças bem graves. Outros vivem em associação, mas não causam nenhum problema para aquele ser vivo. Em relação à classificação, eu classifico os protozoários de acordo com a forma de locomoção. Então, eu tenho protozoários ciliados, que são protozoários que possuem cílios. Se vocês observarem aqui no desenho, essas estruturas aqui são os cílios. Os cílios são estruturas pequenas e numerosas que os protozoários utilizam para se movimentar. Então, o batimento desses cílios permite que esses protozoários se locomovam na água. Um exemplo de um protozoário, então, ciliado é o paramécio. Além disso, eu tenho protozoários flagelados. O flagelo, essa estrutura que tem aqui, e tem aqui também na giardia, é uma estrutura mais comprida do que os cílios e geralmente ou ela é única ou eu tenho somente alguns flagelos, como é o caso aqui da giardia. Também, nesse caso, o flagelo ele vai se movimentar e quando ele se movimenta, ele permite a movimentação do protozoário. Os risópodes, eu tenho como exemplo a ameba, né, é bem comum. A ameba, ela tem essas estruturas aqui que são chamadas de pseudópodes. Tá aqui o nome até, pseudópodes. Pseudópode é um falso pé. Pseudópode é uma estrutura que se movimenta, que vai se modificando conforme a ameba quer se movimentar. E essa modificação na sua forma facilita então que a ameba consiga ir percorrendo, né, locais diferentes. Então ela não tem uma forma definida. Além disso, eu tenho os esporozoários. Os esporozoários, eles são os protozoários talvez com mais significado para nós, porque eles causam doenças bem graves. Eles não possuem estrutura de locomoção, eles se movimentam de acordo com o fluxo, né, de onde eles estão. Todos os esporozoários conhecidos são parasitas, então eles geralmente vivem no sangue e eles acabam se movimentando, né, justamente pelo fluxo sanguíneo. Em relação à reprodução, eu tenho duas formas de reprodução mais comuns para os protozoários. A mais comum, assim como era para as bactérias, é por divisão binária. A divisão binária é aquela na qual eu tenho uma célula, né, um protozoário, que vai aumentar um pouco de tamanho, vai dividir o seu núcleo, vai dividir essa célula, então originando duas células filhas idênticas, é quase um processo de clonagem. Então, um protozoário dá origem a dois. Essa é a maneira mais comum de reprodução, tanto das bactérias quanto dos protozoários. Mas também os protozoários se reproduzem por conjugação, que é um tipo de reprodução que a gente chama de reprodução sexuada, porque eu preciso de dois protozoários, eu não posso ter somente um protozoário envolvido. Então, nesse caso, né, eu tenho esse protozoário que tem dois núcleos, um macronúcleo e um micronúcleo. E no caso da reprodução sexuada por conjugação, eles vão trocar os micronúcleos e no final eu vou ter como resultado dois protozoários diferentes daqueles que eu tinha no início da reprodução. Qual a importância dos protozoários? Bom, a maioria dos protozoários ele é benéfico, ele não causa nenhum problema. A gente diz que alguns protozoários são comensais. O que significa ser comensal? Comensal é a palavra comensal é aquele que vem para comer.
Não necessariamente ele vai prejudicar o outro organismo. No caso dos protozoários, é bem comum a gente encontrar amebas, né? Aqui tem um cisto de uma ameba, aqui tem uma outra forma, que é um trofozoito de uma ameba, vivendo dentro do nosso intestino. Na maioria dos casos, eles se alimentam dos nossos restos e não causam problema, do nosso e de outros animais também. Eles vivem somente em associação, mas não são parasitas. Tem alguns, como os foraminíferos, que os fósseis desses animais, o esqueleto fóssil desse animal, ele é um indicador de poços petrolíferos. Então, eles procuram, né, por esqueletos de foraminíferos, que são esses aqui, e eles sabem que ali provavelmente então tem um poço de petróleo. Então, ele tem também um benefício. Muitos protozoários, a grande maioria deles, participam da cadeia alimentar como decompositor, então eles reciclam a matéria, né? Aqui tem uma imagem no microscópio de vários protozoários, aqui eu tenho os protozoários, eles não causam também mal, bem pelo contrário, eles são benéficos no sentido de que eles acabam ajudando, né, na reposição da matéria orgânica. E eu tenho protozoários que vivem na saliva de alguns animais, como os cupins, né? Eles ajudam a digerir a celulose. Então, o cupim, ele se alimenta de madeira. Só que a madeira é feita de celulose, que é extremamente difícil de digerir. Ele tem, então, na sua saliva, esse protozoário chamado triconinfa. A triconinfa, ela ajuda, ela auxilia o cupim a poder fazer a digestão dessa celulose. E assim o cupim pode se alimentar tranquilamente. Também os bois, as vacas, né, eles usam o mesmo artifício. Eles têm a saliva com muitos protozoários que acabam beneficiando na digestão dessa celulose. Isso é um benefício, é uma coisa boa para esses animais. Mas a grande importância, talvez, assim, para o ser humano dos protozoários não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Muitos protozoários causam doenças, né? E essas doenças são doenças que podem ser bem graves. Nós vamos falar de algumas delas, tá? Começando pela leishmaniose. Aqui eu tenho uma visualização microscópica de várias leishmanias. Ó, ela tem um flagelo aqui, como a gente falou, que essa é a estrutura mais compridinha que ela usa para movimentação. A leishmania, ela vive geralmente na água, né, e ela passa para o mosquito chamado mosquito palha. O mosquito palha, ele tem como costume, como outros mosquitos, né, a mosquito fêmea, ela se alimenta de sangue, tanto de ser humano quanto de outros animais como o cachorro. Quando ela se alimenta, ela acaba infectando essas espécies com essa leishmania. A leishmania entra no corpo desses animais, né, do ser humano, de outros animais, e ele pode ter ações diferentes. Eu tenho uma leishmania que vai causar uma leishmaniose cutânea, que fica na pele, e fica uma ferida na pele, e aquela ferida ela fica bem feia, mas ela não causa maiores problemas. E eu tenho um tipo de leishmaniose que a gente chama de visceral, que ela vai entrar nos órgãos e ela vai causar daí bastante problema, podendo levar à morte. No caso dos outros animais, como o cachorro, ela geralmente é visceral, ela acaba se instalando nos órgãos internos desses animais e não tem cura. E daí, nesse caso, a única solução é sacrificar o animal, né? Ele acaba morrendo com muita dor, com muito sofrimento, então acaba se optando por fazer isso antes, né? Para que ele não sofra, porque não existe uma cura. O que a gente pode fazer para combater isso é eliminar o mosquito, né? Evitar deixar a água parada e locais onde ele possa se reproduzir. E esse mosquito, ele não precisa de muita água, tá? Ele precisa de uma quantidade bem pequena de água para reprodução. E o pior é que nós temos aqui em Porto Alegre, né? Temos no Rio Grande do Sul casos de leishmaniose, infelizmente. Também tem a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é causada por um tripanossomo, que é esse protozoário aqui. Ele também tem, ó, o seu flagelo comprido. O tripanossomo, ele é transmitido através da picada do barbeiro, que é um inseto. O barbeiro é um inseto que, assim como o mosquito, ele gosta de sugar o sangue. Só que o tripanossomo, ele não sai pela saliva do barbeiro, ele sai pelas fezes. Então, o tripanossomo, ele se instala no aparelho digestório, né,
onde vai sair as fezes, e quando o barbeiro vai picar, geralmente em regiões próximas do rosto, por isso o nome é barbeiro, ele pica e ao mesmo tempo ele defeca. Daí aquela picada ela causa uma certa coceira, a pessoa coça, e quando ela coça ela machuca o rosto e as fezes, contendo o trypanosoma, podem acabar penetrando pelo sangue e daí esse trypanosoma vai entrar na corrente sanguínea e vai se instalar em alguns locais de preferência, principalmente que ele gosta muito no coração, né? Ele fica também, pode ficar nos músculos, também no cérebro, né? E no fígado, e ele causa um aumento desses órgãos. Só que isso é uma coisa que demora. E muitas vezes a pessoa tem a doença de Chagas, né? Ela tem o trypanosoma, mas não desenvolveu a doença ainda, e ela acaba sendo um contaminante para o barbeiro. Então, toda vez que tiver de novo sido picada pelo barbeiro, ele pode se contaminar e essa pessoa ela acaba sendo um reservatório. Depois de 10, 20, 30, às vezes até 40 anos é que vai aparecer os sintomas e daí muitas vezes levando à morte. É uma doença bem grave e também encontrada no Brasil. É uma doença mais ligada a regiões mais pobres, né, que é onde a gente acha esse tipo de animal. E aqui nós temos a pior de todas, que é a malária. A malária é, né, ou era pelo menos até pouco tempo, a doença que mais causava mortes no mundo. A malária, ela também é transmitida por um mosquito, assim como é a leishmaniose, só que é um mosquito um pouco diferente. Pode ser o mesmo mosquito, inclusive, que passa febre amarela, né? Mosquito que a gente encontra aqui, não aqui em Porto Alegre, mas em regiões onde tem mais floresta, na fronteira muitas vezes, e é bem comum na África. Esse mosquito, quando ele então vai sugar o sangue, né, ele injeta o aparelho bucal na pessoa e ao mesmo tempo saem esses parasitas, que é o plasmódio, ó, que está aqui em azulzinho. O plasmódio, ele não tem estrutura de locomoção, tá? Ele vai direto para o sangue e no sangue ele penetra nas células sanguíneas. Quando ele faz isso, ele acaba causando uma série de reações. Então, a pessoa tem uma febre muito alta e quando ela tem essa febre, esse parasita ele é liberado, volta para a corrente sanguínea e é todo um ciclo que vai acontecendo. Muitas vezes a pessoa morre direto pela febre, porque é muito alta. Outras vezes ela vai parar no fígado e também pode causar problemas graves. Então é uma doença bem complicada. E toda vez que um mosquito picar uma pessoa, né, sugar o sangue de uma pessoa que está contaminada por malária, ele se infecta novamente. Então tem uma fase da vida do mosquito uma fase da vida do plasmódio que acontece dentro do mosquito. Então ele vai ser um hospedeiro intermediário do plasmódio. E daí a gente tem alguns protozoários que não causam doenças tão graves, como é o caso da giardia, que está aqui nessa imagem. A giardia, ela é bem comum encontrar em água, inclusive na água que nós bebemos, quando ela não é tratada. E ela causa sintomas que não são tão graves, né? São desagradáveis, mas não são graves, como diarreia, muita dor abdominal, né? As fezes às vezes ficam meio estranhas, né? A liberação de gases, mas ela não é uma doença grave, né? A menos que a pessoa realmente tenha algum outro problema mais sério. Além disso, a gente tem também a amebíase. A amebíase, ela é causada por uma ameba, tá? Um tipo de ameba específico, que é a Entamoeba histolítica. A gente se contamina com essa ameba quando a gente ingere alimentos contaminados. E como é que esses alimentos se contaminam? Quando a gente lava esse alimento, se ele não for lavado com uma água limpa, uma água potável, o protozoário pode estar escondido na gotinha d'água. Depois, quando tu for comer aquele alimento, tu vai ingerir o cisto da ameba e essa ameba vai crescer dentro do teu intestino e ela vai acabar, então, causando uma amebíase, que é uma doença também parecida com a giardíase, que dá muita dor de barriga, diarreia. Em alguns casos, ela pode ser mais grave quando a pessoa ela tem algum tipo de desidratação prévia, né? Então, daí tem que ser tratada, mas geralmente ela não é tão grave quanto as outras que nós falamos antes. Aqui está uma fotinho, né, de microscópio do cisto, né, da ameba. Bom, gente, era isso, né? Isso foi um resuminho do que a gente precisa saber sobre protozoários. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar. E qualquer dúvida, estou à disposição para responder, tá bom? Tchau, tchau!